5 da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Livro de São Mateus, capítulo 25. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus vai falar conosco através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela tua vinda aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Tenho certeza que a tua vinda na casa de Deus, ela não foi em vão. Deus garante a nossa vinda e garante a nossa volta. Muitas das vezes o homem faz planos, eu vou para tal lugar, vou lá em tal lugar fazer tal coisa, e às vezes lá o diabo já armou uma laçada bonita para tirar a vida dessa pessoa. E às vezes ele sai de dentro do seu lar e muitas das vezes não retorna. Mas quando nós propusemos no nosso coração e vir na casa de Deus, Deus, Ele garante. Ele cuida da nossa vinda e da nossa volta. E se cumpre aquela palavra que diz lá no Antigo Testamento, bendito serás ao entrares, mas também bendito serás ao saíres. Aleluia, livro de São Mateus 25. Glória a Deus. Vamos ler. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas, mas as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram ou cochilaram, dormiram, todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo, não, seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Tendo elas ido comprá-las, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. Depois também chegaram as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Diga glória a Deus. Aleluia. Pode tomar o teu assento. Glória a Deus. Se você sentir de dar uma salva de palmas para Jesus, pode dar. Glória a Deus. Eu faço das minhas palavras as palavras de um presbítero chamado Everton Frasson, que nós conhecemos lá no estado de Santa Catarina. Toda vez que ele ia pregar, ele dizia assim, a minha oração, irmãos, é que para que Deus use a minha vida para falar com você nessa noite. Para que o Espírito de Deus possa abrir a minha boca e Ele falar. Não apenas o Senhor falar através de mim, mas Deus falar na minha boca. Para que você aí no banco possa entender e ver que é Deus que está falando com a igreja. Aleluia, esse livro, irmãos, não é um livro comum. Essa palavra não é uma palavra comum. Todas as vezes que nós vamos pregar sobre o arrebatamento da igreja, se bem que nos dias em que nós estamos vivendo, vamos ser sinceros, é difícil. É difícil. Muitos têm cortado para a direita, cortado para a esquerda, e não têm pregado mais sobre a volta de Jesus. Esta é a razão de muitas das vezes, muitas pessoas estarem despreocupadas com a vinda de Cristo. Porque quando nós pregamos sobre o arrebatamento da igreja, é o Espírito de Deus que que convence a vida do homem e da mulher de que esta é uma realidade para os nossos dias atuais. Eu tenho analisado e tenho
até mesmo me questionado muitas das vezes. Jesus está às portas para buscar a igreja. E com certeza não sou só eu que tenho observado isso. Jesus vem, o noivo está vindo e parece que em vez de nós se apressar para ir ao encontro do noivo, nós estamos retrocedendo. Há pessoas que estão fugindo do alvo que é Cristo. Não é eu que estou falando, não é a Bíblia, é os sinais que estão dizendo que Jesus Cristo está às portas para vir buscar a sua igreja. Biblicamente, irmão, não falta nenhum sinal. Dentro da nossa casa, ou dentro da tua casa, lá o teu filho, teu esposo, tua esposa é um sinal da vinda de Jesus. Aleluia, a Bíblia diz que Jesus, uma certa feita, deu um ensinamento aos seus discípulos. Olha, no final dos tempos vai haver terremoto, maremoto, pais se levantariam contra os filhos, filhos contra os pais. No livro de Miqueias, a Bíblia diz que os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. Dentro da igreja de Cristo há um sinal. Quando nós olhamos escândalos, divisão, pessoas se apostatando, pessoas que oraram anos, buscaram. Ainda hoje eu estava tomando banho e pensando, irmão, porque eu penso muito, para a glória de Deus. E pensando quanto que eu ralei, irmão, para receber um dom da parte de Deus. Eu ralei, meu Deus. E lembrando, irmão, quando ia para os matos orar, aleluia, pastor Gilson, ia também às vezes com nós, ia para os matos orar, fazia propósito de doido. Ficar às vezes 3 dias só na água, às vezes sem nada, pedindo um dom para Deus. E foi 1 ano, 2 anos, Deus demorava para dar, mas hoje eu entendo. Porque aquilo que nós recebemos com dificuldade, irmão, pode perceber, se alguém recebe com mão beijada, ele não dá valor. Não dá valor. Se vem muito fácil, também vai muito fácil. Agora, quando é debaixo de lágrima, debaixo de oração, aí o negócio muda. Aí é diferente. Aí muitas das vezes o irmão e a irmã pensa 10 vezes antes de desperdiçar aquilo que Deus deu. Porque lembra, aleluia, o quanto ralou e sofreu para receber de Deus aquele algo. Aleluia. Mas, irmãos, já há dias atrás, o Senhor tinha colocado uma palavra no meu coração. Falar sobre o arrebatamento. Eu comentei com 1 ou 2 irmãos. Falei, olha, a próxima mensagem, se Deus permitir, eu vou falar sobre o arrebatamento da igreja. Domingo passado me veio outra mensagem. Estava com ela até aqui agora no banco, mas cheguei ali. E por mais que não, alguém pode julgar, mas pela misericórdia de Deus, nós somos sensíveis à voz do Espírito Santo. Aleluia! Deus, Ele fala conosco, irmão. É claro que Deus não fala toda hora, a todo momento. Eu me lembro que uma certa vez eu andava com um jovem para cima, para baixo, e ele queria que Deus ficasse falando a todo segundo com ele. E não é, irmão, Deus ele fala com propósito, ele fala com objetivo. Você pode orar 1 hora e 2 horas e Deus pode não falar nada com você, né? E no outro dia você vai lá, ora 1 minuto e Deus pode falar com você. Então ele fala com propósito. Por isso eu creio que Deus tem um propósito com essa palavra nessa noite. Quando eu olho para o livro de São Mateus, capítulo 25, eu tenho um exemplo claríssimo sobre o arrebatamento. A Bíblia diz que Jesus ele faz uma comparação sobre 10 virgens, 10 moças. Todas elas tinham o mesmo objetivo, tinham o mesmo propósito. Qual era? Era um casamento. Aleluia, era casar-se com o seu noivo. Todas elas estavam esperando o noivo. A Bíblia diz que esse noivo tinha um compromisso marcado com elas. Elas sabiam que tinham esse compromisso com o noivo, só que tinham, porém, não sabiam o dia e não sabiam a hora. Mas sabiam que a promessa do noivo não falharia. Só que a Bíblia, ela faz dizer que meio a meio, a metade era prudente, a metade era louca,
E prudente, biblicamente, significa que elas se preparavam antecipadamente. Elas prepararam as suas lâmpadas e até aí está tudo bem. É importante levar as lâmpadas com azeite, sim. Mas a Bíblia faz questão de dizer que 5 delas tinham reserva para a sua jornada. Na Bíblia Sagrada, azeite significa Espírito Santo de Deus. Em toda a Bíblia Sagrada, principalmente no Antigo Testamento, só existiam 3 tipos de pessoa que recebiam esse azeite e recebiam essa unção. Eram os reis, eram os sacerdotes e eram os profetas e mais ninguém. O azeite não era, meus irmãos, no Antigo Testamento liberado para qualquer pessoa. O azeite no Antigo Testamento não era liberado para qualquer um. Era aqueles a quem Deus olhava e se agradava. Não, olha, eu vou derramar sobre eles, tu vai lá, vai profetizar. Era aqueles a quem Deus olhava e achava graça, ia com a cara dele, acabou e ponto final. Não era para com todos. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus não vinha sobre todo mundo. O Espírito de Deus veio sobre Moisés. Bom, podemos classificar homens e mulheres que receberam essa unção de Deus. Só que Jesus, quando foi assunto ao céu, ele fez uma promessa de enviar o Espírito de Deus. Talvez você já leu lá no livro de Efésios que o Espírito Santo ele é o penhor da nossa herança. O que significa penhor? Penhor é garantia. Ou seja, a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo ele é a garantia da nossa salvação. E a Bíblia vai dizer, irmão, que essas mulheres vão ao encontro do noivo. Só que só no momento, só buscando para aquela hora, só vindo, só tentando, mas se esquecendo de se abastecer. Vinham na igreja, cantavam, oravam, pregavam, mas não tinham reserva na sua vida para verdadeiramente se encontrar com Jesus. Aleluia, eu vou mais fundo e vou mais além. Aleluia, faziam a obra de Deus de qualquer maneira. Aleluia, cantavam. Aleluia, pela prática, pregavam pela prática, porque dominavam o estudo, tinham conhecimento humano, mas não tinham reserva dentro de si, diga glória a Deus. Aleluia, aleluia, se nós abrir nossos olhos aí para a redondeza, espiritualmente falando, nós está cheio, irmão, de pregadores que estão pregando só na prática. Aleluia, dá uma tristeza só de ouvir, irmão, são vazios, são palavras que vêm, não enchem o nosso coração. Aleluia, mas é porque não tem azeite dentro de si. Aleluia, com toda a certeza e autoridade que Deus coloca na minha vida nessa noite, aleluia, são as virgens loucas que na verdade não estão preocupadas com a volta de Jesus, aleluia, estão preocupados em encher os templos. Vai nas grandes igrejas para tu ver se tu ouve uma palavra explicada sobre o arrebatamento. Não ouve, é só tome bênção, lá vai bênção, Jesus vai fazer isso para a tua vida, mas não se prega mais que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Aleluia, aleluia, já não se fala mais, irmão. Aleluia, é por isso que tem pessoas que estão trocando a salvação por mínimas coisas. Aleluia, o irmão não deu a paz do Senhor, já saiu da igreja. Não recebeu a oportunidade, já se desvia. Aleluia, é um sinal da vinda de Jesus. O apóstolo Paulo escreveu que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, abandono da palavra de Deus. Aleluia, quando nós olhar e ver isso, irmão, lembrar que é um sinal da vinda de Jesus, em vez de nós tomar o conselho deles e correr com eles, pelo contrário, receber aquela palavra que os anjos do Senhor disseram lá para longe, Sodoma e Gomorra, escapa pela tua vida. Eles não disseram assim para ela, olha, escapa pela tua família, escapa por isso ou por aquilo, não, escapa pela tua vida. Meu Deus, aleluia, aleluia, o Senhor falou forte no meu coração, irmão, sobre algo assim, eu lembrar. E eu fui para a Bíblia Sagrada, que se às vezes eu não anoto, eu esqueço, irmão, passa. Eu acabo esquecendo, eu fui para a Bíblia Sagrada. E eu examinei lá no livro de Êxodo. Se tu tem paciência um pouquinho para me escutar, irmão, escuta, abre o teu coração.
Eu examinei lá no livro de Êxodo, capítulo 3, sobre um homem chamado Moisés. Meu Deus, que encontro bonito aquele homem teve com Deus lá na sarça. Israel estava no Egito. Olha o Egito aí, ó. Olha o Israel de Deus aqui, ó. Diga glória a Deus. E a Bíblia diz que chegou um momento que a opressão foi tanta. A opressão foi tanta que o gemido do povo subiu a Deus. E Deus lembrou-se da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia, sem medo de errar, irmão. Biblicamente, Moisés no Antigo Testamento aponta para um tipo de Cristo. Aleluia, um libertador, um salvador, alguém que ia tirar o povo de Israel lá do Egito. Aleluia! O povo de Israel sofrendo, chegou uma hora que Deus não suportou mais, e Deus se lembrou de uma promessa antiga, Deus se lembrou de uma aliança antiga, Deus se lembrou de uma promessa que fez há 450 anos atrás para Abraão, que resgataria o seu povo. Diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. No livro de Gênesis, capítulo 6, capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz assim, ó, e lembrou-se Deus de Noé. Noé e a arca eram a igreja. Aleluia, o mundo, as águas lá fora era um mundo de perdição. Do mundo Deus tirou a igreja. Deus tirou a arca, Deus tirou o povo de Israel. Gênesis capítulo 19, a Bíblia diz que enquanto Deus destruía Sodoma e Gomorra, Deus se lembrou de Abraão, e por Abraão arrancou Ló e toda a sua família de lá. Aleluia, aleluia, aleluia. Pelas prudentes. Aleluia, pelas prudentes, pela igreja que está preparada. Aleluia, está havendo uma inversão de valores, irmão. Muitas das vezes nós olhamos, mas é bíblico isso que está acontecendo. Aleluia, muitos não querem mais ouvir a verdadeira palavra de Deus. Aleluia, estão indo atrás de palavras de autoajuda, palavras que vêm preencher o ego e o coração e fazer ele se sentir um super crente, um super homem na presença de Deus. Mas o homem e a mulher que tem o Espírito de Deus, ele não se sente super crente, ele não se sente super homem, ele não se sente super grande, ele se sente uma pessoa miserável que depende de Deus para chegar ao céu. Meu Deus, aleluia, 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 aleluia. Oh, miserável homem que bate no peito e diz, eu sou. Aleluia, não conhece, aleluia, o Deus que ainda serve, aleluia, Espírito Santo de Deus, ele é humilde, irmão, aleluia, a Bíblia diz que o próprio Jesus, a própria Bíblia faz essa comparação do Espírito Santo concernente a uma pomba, uma forma corpórea da manifestação do Espírito de uma pomba. O que é isso? É a humildade. Aleluia, a pomba, ela é humilde, o Espírito Santo é humilde, por isso que eu não acredito que Deus, aleluia, vai usar o soberbo, vanglorioso, pelo contrário, a minha Bíblia diz que aquele se exalta, Deus faz questão de abaixar ele. Aleluia, agora quando alguém se deita lá no pó, se levanta, aleluia, se humilha lá, Deus faz questão de exaltar e mostrar que é ele. Aleluia, aleluia, eu aprendi há tempos atrás, aleluia, que o caminho da humildade ainda é o caminho, aleluia, para Deus nos usar e Deus salvar a nossa vida. Olha a humildade dessas 5 virgens, irmão, aleluia, opa, nós estamos indo com a lâmpada, temos azeite cheia, mas vamos também levar uma reserva, aleluia, para caso contrário, o noivo se tarda, só que o noivo não tarda, ele tem hora. Talvez você já ouviu alguém dizer, mas já faz há 50, 100 anos já, que alguém falava que Jesus, o apóstolo Paulo, aleluia, esperava que Jesus viesse lá no tempo dele, quando ele escreve a carta lá os Tessalonicenses, dizendo, num abrir e fechar de olho, ou no livro dos Coríntios, aleluia, quando ele diz assim, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, transformados e encontraremos com o Senhor nos ares. Ele esperava Jesus para aquele tempo. A primeira razão
que a vinda de Jesus vai acontecer é uma verdade, não é uma mentira. O diabo tenta arrancar isso, não só dos nossos corações, também da mensagem. Primeiro, por que nós devemos acreditar? Primeiro, porque foi o próprio Jesus que falou. Segundo, acabei de citar 3 exemplos aqui, irmão, no Velho Testamento do arrebatamento, fora muitos outros, sobre a meia-noite lá no Egito também. Jesus não deixou o dia, mas na Bíblia Sagrada nós encontramos a hora. Que hora é essa, irmão? Meia-noite. É uma heresia? Não. É meia-noite do meu relógio? Não. Meia-noite do relógio de Deus. Tem tantos exemplos. Paulo e Silas, Sansão arrancou as portas da cidade à meia-noite. Meia-noite na Bíblia Sagrada é uma hora profética. A última hora, até na última hora, Jesus estava procurando trabalhadores para assalariar. Na última hora, nós estamos vivendo essa última hora. Muitas das vezes nós estamos se calando e não falando. Enquanto nós estamos se calando, os mares estão falando. Aleluia, os terremotos aí fora estão falando. Aleluia, o diabo está desesperado, irmão. Aleluia, arrancando vida de pessoas jovens, crianças, adolescentes, senhor, senhora. Aleluia, porque ele sabe que o seu tempo tem chegado. Aleluia, o diabo não é burro, irmão. Ele é mais inteligente que qualquer ser humano. Ele sabe, ele conhece a Bíblia de ponta a ponta, ele sabe. Se Jesus tivesse, eu vou vir tal horário do relógio da humanidade, o diabo ia fazer de tudo para atrapalhar o arrebatamento da igreja. Porque Paulo escreveu que ele fica nos ares, a potestade que fica nos ares. E o diabo engana, irmão. Aí o diabo vai lá e sopra no ouvidinho do camarada: se tu não subir na vinda de Jesus, você sobe na segunda. O Espírito Santo sobe com a igreja. E daí como é que fica? Quem que intercede por nós é Deus. Vai deixar o diabo te enganar, irmão? Roubar a tua bênção? Deixar o diabo enganar? Tirar a tua salvação? Por coisinhas tão pequenininha. Naamã quase perdeu a bênção por mínima coisa. O cara falou assim para ele: olha, mas nossa, se ele tivesse pedido algo difícil ainda, e se fosse algo tão difícil, extraordinário, tu ia fazer, não ia. Mas ele te pediu uma coisa tão simples. Vai lá, dá 7 mergulhos, só isso. Vai deixar o diabo roubar a tua bênção? Não deixa. Em nome de Jesus Cristo, não deixa. Aleluia. E as virgens prudentes se preparar. Vamos levar um pouquinho mais, porque pode ser que o noivo se atarde um pouco e melhor vigiar, né? Não é assim a palavra? Melhor nós vigiar. E vão. E a Bíblia diz que estava tardando, mas não é que estava tardando. É que elas não tinham horário definido, elas tinham a palavra. Outra coisa, por que nós devemos acreditar? Porque os primeiros a pregar que Jesus voltará foram os 2 anjos que estavam lá no pé do monte. Meu Deus, foram os anjos. Os homens estavam lá tudo assustados, boca aberta, olhando, sem piscar. De repente aparece 2 varões. O que vocês estão olhando aí? Não, é Jesus que está subindo. Desse mesmo jeitinho que vocês estão vindo ele subir, ele vai descer. E Pedro escreve assim: se toda a palavra ou sentença decretada pelos anjos se cumpriu, né, e toda a rebeldia ou transgressão recebeu seu justo juízo, castigo, aconteceu. Que dirá nós, se nós negligenciarmos ou não aceitarmos tão grande salvação? Eles foram os primeiros a pregar. E é interessante que lá no livro de Hebreus, a Bíblia diz assim que Deus escolheu os homens para pregar coisas para as quais os anjos anelavam. Irmão, se um anjo pregasse e o Leandro falasse assim: não, eu não aceito essa palavra e não quero, e acabou, tirava a minha vida na hora.
anjo de Deus. Deus criou, claro, primeiro para acompanhar os santos na terra, para guardar, para ser nosso companheiro e estar com nós em toda hora, em todo momento, mas também para executar juízo. Os anjos de Deus desceram lá em Sodoma e Gomorra, pregaram e eles não aceitaram. E olha o que aconteceu. Então, o anjo de Deus é acima. Se os anjos tivessem, se Deus tivesse enviado os anjos para pregar, já tinha caído fogo nessa cidade, nesse país, ó, há muito tempo já. Então Deus falou: não, não vai ser anjo. Aleluia, eu vou levantar obreiros. Aleluia, eu vou levantar vasos. Aleluia, aleluia, eu vou levantar pregadores. Aí o pregador fala assim: mas Senhor, eu não sei falar. Aleluia, aí o obreiro, o homem e a mulher fala assim: mas Senhor, eu não tenho dom da oratória, eu não tenho estudo, eu não tenho conhecimento, não tenho, mas eu te dou, eu não tenho capacidade, mas eu te capacito. Mas eu não tenho esse dom, como eu vou pregar? Eu te entrego, não temas, só abre a tua boca e não te cales. Aleluia, aleluia, aleluia. O povo de Israel saiu do Egito, pediram comida, pediram pão, pediram carne, pediram vitória sobre os inimigos, e Deus foi dando, foi entregando. Sentiram sede e Deus foi preparando água, carne, tudo para eles. E chegou um momento que eles começaram a murmurar de Deus e abandonar. Aí Deus chega assim: o que mais que falta? Aí Jesus chega assim para nós: tá, o que mais que falta? Aleluia, tu pediu isso, eu te dei. Tu pediu uma porta de emprego, eu te dei. Tu pediu um casamento, eu te dei. Tu pediu um talento, eu te dei. Aleluia, tu pediu a oportunidade de ser salvo, eu te dei. Aleluia, analise dentro de você mesmo quantas pessoas não eram para estar no nosso lugar. Muitas das vezes nós queremos abrir a boca e murmurar de tudo que Deus nos deu, mas lembrar que podia estar outro no nosso lugar e não está lá, sem conhecer Jesus, com o coração endurecido, aquebrantado, mas Deus olhou para nós ainda lá no ventre da nossa mãe e nos escolheu e nos chamou pelo nosso nome. Aleluia, aleluia. Meu Deus, isso é forte demais. Mano. Deus, aquelas virgens foram 5 preparadas, outros pouco caso. Sabe, aqueles que nem acreditam mais, pregam, Jesus vai voltar, mas dentro de si nem acreditam mais. Tá assim. Pode ver, por isso que muitos aí não temem. É que Deus não permite, irmão, muitas coisas virem à tona porque os pequenininhos se escandalizam, mas é cada coisa feia aí que, olha, só Deus na causa. Cada palavrão que sai até em cima dos altares, você sabe que eu não estou mentindo? Quantas vezes eu me assustei com um crente, irmão, tava conversando, de repente soltar um palavrão. Tá faltando azeite na vida, diga glória a Deus. Aleluia, tá faltando azeite dentro de si. E olha que interessante, elas saem, tudo elas pegam no sono, Deus permite elas pegar no sono. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, aí todas se levantam. Meu Deus, vamos. E as loucas, quando se acordaram, se despertaram, estava apagando. A fé já tinha ido embora, já estava. Aí eu creio, não diz a Bíblia, digo eu, mas quem sabe lembrava. Eu tive a oportunidade, né? Tinha os tempos para oração. Quantas vezes fulano foi lá me convidar, vamos lá orar, vamos lá, abastecer a nossa vida. Não, deixa para amanhã. Vai indo para amanhã. Não, ainda eu sou jovem, deixa eu fazer mais algumas coisinhas aí, depois eu vou que nem aquela história, ó. Deus chamou a senhora, a jovem, não, espera, agora eu vou casar. Depois que casou, teve os filhos, Deus veio e chamou de novo. Não, espera eu criar meus netos. Quando ela tinha 60 e poucos anos. Aí Deus falou, agora acabou. Agora acabou. E daí? Pesado, né? Deus coloca nas nossas mãos, mas é a responsabilidade. Todas as vezes alguém olha assim, meio, é fácil ser um obreiro, ser um pastor. Eu não imagino o peso da responsabilidade. Imagina se um talento só Deus vai cobrar. Imagina aquele que recebe 3, 4, 5. A responsabilidade é grande.
E elas são despertadas com aquele barulho, com aquele grito, aquele clamor, o clamor profético da meia-noite. Moisés também entrou no Egito lá fazendo um barulhão. Entrou lá, foi atraindo, o povo se reuniu e já não demorou muito não, ele arrancou o povo lá do Egito. Noé também gritava. Pedro escreveu que ele era um pregoeiro, um pregador da justiça. Pregava para aquela geração. E Deus arrancou Noé e a sua família. E a igreja, que é as 5 virgens prudentes, é a mesma coisa. E olha o que me chama a atenção. O noivo vem, as que estavam preparadas vão. O azeite que elas têm vai com elas. Só que daí o último versículo diz assim, um dos últimos ali diz que elas, umas disseram às outras, vai lá aos que o vendem. Opa! Quer dizer então que alguém ficou. Quer dizer que Jesus veio e vai ter igrejas aí, com as portas abertas, porque, fulano não subiu, mas era um santo homem de Deus, meu Deus. Nossa, quanto trabalho ele fez, mas Deus usava tanto. Eu abro um parênteses, não vou afirmar. Era Deus. Ide aos que o vendem. Então tinha alguém vendendo depois do arrebatamento. Jesus vem, busca a igreja, leva. Aí as igrejas vão se encher. Mas não vai ter mais aquela unção. Não vai ter mais aquela graça. Vai dobrar o joelho, parece que a oração vai ficar assim no teto, não sobe. Vai cantar, parece que não vai ter mais graça. Vai ler a Bíblia como se fosse um livro comum. Perdeu a virtude, se foi a unção, acabou a graça. Porque só se prega hoje, porque tem unção. Só se canta hoje, porque tem unção. Aleluia, só se ora hoje, porque tem unção. Aleluia, a Bíblia diz no livro de Pedro que a unção que dele recebeste não necessita de que alguém vos ensine a ele. Aleluia, a unção de Deus. Aleluia, em outras traduções diz que o Espírito que dele recebeste é ele que vos ensina. Aleluia, não necessita que alguém te ensine a orar, é ele que te ensina. Aleluia, não necessita de que um grande e renomado pregador, aleluia, venha te ensinar a pregar, é ele que te ensina, e ele quer te ensinar do jeito dele. Todo mundo tem um jeito diferente, porque Deus usa cada pessoa de uma forma diferenciada. Não adianta aqui eu subir aqui querer imitar o outro pregador, aleluia, vai sair só coisa vazia, irmão. Mas agora se eu subir aqui me entregar, deixar Deus falar através da minha boca, aleluia, aí o negócio é diferente. Diga glória a Deus. Aleluia. É Deus que nos ensina. Às vezes eu falo assim para minha esposa, que eu tenho uma gravação de eu pregando quando eu tinha 16 anos de idade, 17, eu acho, não lembro bem. E comparando com hoje, Jesus vai aperfeiçoando. Entendeu? Por quê? Porque ele vai ensinando, ele vai preparando, ele vai modelando. Aleluia, eu já andei com pessoas que reconciliavam, aceitavam Jesus num dia e já no outro dia queriam estar entregando o recado e profecia para todo mundo. Pergunta se estão na igreja. Não estão. Não estão. Não estão. Tem que ter o famosinho degrau. Mas enfim, a Bíblia diz aqui, que vendedores ficaram, ou pregadores, pastores ficaram. Em 2020, o mundo deu um grito terrível. As igrejas vazias, pessoas gritando, chorando, clamando. Após a vinda de Jesus, a mesma coisa. Ai do desviado. Uma certa vez eu vi um irmão contando que caiu um endemoniado numa cruzada evangelística. E ele foi entrevistar o diabo, conversar. O diabo falou para ele que, no microfone ali, que estavam fazendo uma reunião lá em cima do Oceano Atlântico, ele mais não sei quantos demônios. E eles tinham um objetivo. Primeiro, matar todos os desviados. Que o desviado é conhecedor. Pode estar lá fora, está atolado no negócio. Mas ele sabe. Uma certa vez alguém dizia assim, não, agora não.
Deus tem um plano na minha vida e quando eu ver que vou ir, aí eu me entrego para Jesus. O diabo faz isso. Cega o entendimento da pessoa. Deixa a pessoa cega. Não deixa a pessoa enxergar. Começa a colocar coisas na mente da pessoa. Não. Que nem quando eu era mais criança, pensava assim que quando eu ver minha mãe, pai subindo, eu vou agarrar no pé deles e, miserável, ainda bem que era criança. E vou subir junto. Não, Jesus não vai deixar eu ficar. E quantas vezes tive sonho ficando. Então Deus requerendo um propósito. Tinha o quê? 8, 9, 10 anos? Então é assim, o diabo quer enganar. O diabo quer enganar principalmente a mocidade. Principalmente. Imaginou uma pessoa, às vezes está lá 30 anos. Meu Deus. Chega a dar até uma dor de falar isso. E acabar perdendo a salvação por mínimas coisas. Acabar perdendo a salvação. Por quê? Porque não abasteceu, levou a reserva de azeite consigo mesmo. Os vendedores vão ficar. Os vendedores de azeite aí após a vinda de Jesus. Se preocupam em lotar os grandes templos e catedrais. Fazer com multidões. Tem gente que não prega para 2, 3 pessoas, mas de maneira nenhuma. Só para a multidão. E outros vão mais além. Só prego se depositar tanto na minha conta. Miserável. Quem sabe? Se Deus não usar, ele passa vergonha. Nós temos que ser grato a Deus por esta oportunidade. É oportunidade de salvação, né? Você pode não ter a melhor casa, o melhor carro, ter uma poupança cheia e gorda, não. Mas você é um crente salvo. Você tem que ser feliz por isso. Pela tua salvação. Aleluia, você tem que ser feliz porque o teu nome está escrito no livro da vida. E olha como é bíblico. Os discípulos voltaram todo faceiro e feliz lá com Jesus. Senhor, no teu nome. Os demônios se rejeitaram. As enfermidades fugiram, Senhor. Tudo alegre e sorridente. Vocês estão alegres por isso. Vocês estão alegres por isso. Não vos alegrei por isso. Alegrei-vos antes porque o vosso nome está no céu. Lucas 10 e 19. Alegrai-vos por isso. Porque nós somos um crente salvo. Deus nos tirou lá do Egito. Concedeu talento, concedeu unção, concedeu graça, concedeu dom. Aleluia, e agradecer a Deus. Por quê? Porque as loucas falam bonito, pregam bonito. Aleluia, vai lá na igreja, as loucas, está cheio. Mas será que Deus está lá? Não, mas o louvor mexeu. Não, tem muito. Quando eu era criança que assistia novela, até a novela mexia com a pessoa. A pessoa via uma cena lá, chorava. Não é um mexer. Aleluia, é aquele que está dentro da nossa vida. As prudentes reconheceram a voz do seu Senhor. Aleluia, elas sabiam que era o noivo. E na hora certa, quando ouviram a voz do noivo, puxaram a reserva. Aleluia, puxaram o azeite. E para a glória de Deus e a felicidade da igreja, elas subiram, encontrar-se com Jesus. Moisés desceu para o Egito, arrancou o povo de lá. Os anjos desceram para Sodoma e Gomorra, arrancaram o povo de lá. E Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, queira o diabo ou não. Ele vai tentar atrapalhar. Aliás, já está tentando atrapalhar. Desanimando, esfriando, tirando muitos da presença de Deus. Mínimas coisas, porque me entristece. Não só eu, com certeza, todos os obreiros. Por mínimas coisas. Troca a salvação, irmão, por mínimas coisas. Já deixam de participar da Santa Ceia. Já deixam de ir para a casa de Deus. E está aí. Mas é a sonolência do mundo espiritual, o diabo colocando sono
né? Mas aqueles que têm azeite em si mesmo, na hora certa, no momento certo, embora o mundo esteja numa sonolência total, a igreja ouvirá o toque da última trombeta. E detalhe, alguém um dia me falou, todo olho verá. Não. O arrebatamento da igreja é invisível ao mundo, invisível somente para a igreja. É só os salvos. Pode estar lá no trabalho, lá na faculdade, lá em casa, vai sentir vontade de dar glória a Deus e vai perceber algo diferente e vai subir. Só vai ficar pertences. É o dia de surpresa, dia triste. Só houve um dia triste, menos que esse grande dia. Foi o dia que Jesus passou lá no Egito. A Bíblia diz que em toda casa havia choro. É semelhante, vai ser semelhante. Dois estarão dormindo, um vai, outro sobe. Mas não é porque é bíblico, um vai ficar e outro subir. Não, é porque geralmente um serve a Deus e o outro não serve, né? Tira pedra, critica, ou os dois estavam indo e de repente um parou, querendo derrubar o outro também, e o outro vai indo, vai caminhando, e levando paulada, mas vai continuando, apanhando, mas vai indo, chorando, mas vai indo, gemendo, mas vai indo, a família não quer, mas vai indo, pessoas criticando, mas vai indo. Aleluia, Jesus do lado, vai, não temas, vai, se esforce, eu te ajudo, eu sou contigo. É por Deus. Então as prudentes subiram, as loucas ficaram. Não deixe vos enganar. Aleluia, pode ser bonito lá, pode parecer que é um mover de Deus grande lá, mas não se é pregado mais a verdadeira palavra lá. Aonde está essa palavra? Aí está o Espírito de Deus. Você pode sair daqui nessa noite dizendo, o pregador não estava nada com nada. Falou algumas coisas lá, mas... e nem dá muita bola. A maioria das vezes, eu falo aquilo que Deus coloca no meu coração, na minha boca. Há dias atrás já eu estou com isso. E quem já me viu pregar sabe que é diferenciado, né? Mas não adianta agradar os homens e desagradar a Deus, né? É que nem, por exemplo, assim, Deus coloca a responsabilidade nas mãos do pastor da igreja. Se o pastor da igreja não cobrar da gente, Deus vai cobrar dele. Então a gente tem que entender isso, né? E se é Deus que comanda e domina, tem que ser feito de acordo com a vontade dele, amém? Glória a Deus! Posso ouvir palmas para Jesus? Glória a Deus! Aleluia, que bênção! Aleluia, saber que a igreja aceita uma palavra como essa. Já preguei em algumas igrejas já, igrejas Deus e Amor, muitos não aceitam, mas se levanta em pé. Vamos fazer a parte financeira da